Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é dia 31 de agosto de 2021 e esse é o programa Pergunta do Dia. Um programa que responde perguntas dos participantes dos grupos Cora de estudos do relacionamento amoroso que acontecem dentro do WhatsApp e do Telegram. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e aperte o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos que postamos todas as semanas. Meu nome é Cibele Oda e a pergunta de hoje é de uma participante que pensa em ser terapeuta e nos pergunta como ela pode seguir essa profissão. Então, gratidão pela sua pergunta, porque vai me dar a possibilidade de compartilhar com vocês um pouco da minha jornada. Então, ser terapeuta não foi algo que eu escolhi, foi algo que aconteceu na minha vida e pelo qual eu sou muito grata ao universo e também ao Tista, o meu esposo. E eu digo isso porque eu vim da área de exatas. Eu fiz bacharelado e mestrado em ciência da computação pela USP e trabalhei por um bom tempo na área com sucesso, chegando a um cargo executivo. E sempre fui uma curiosa por temas ligados ao autoconhecimento, expansão da consciência e espiritualidade. Eu herdei o gosto pela leitura do meu pai e eu sempre estava com uma pilha assim de livros, né, sobre os assuntos na minha cabeceira. E eu vejo que isso é um ponto comum em muitas pessoas que decidem seguir essa profissão. É uma vontade de se autoconhecer e o interesse pela espiritualidade. São pessoas que percebem que esse modo como a sociedade vive está muito adoecida e que existem valores e modos de viver onde o materialismo, o pensamento cartesiano, o determinismo e o reducionismo não cabem mais. Então, a gente sente um chamado e para algumas pessoas esse chamado é muito claro. Para outras, como eu, ele surge como um desconforto, uma sensação de que algo está faltando ou não está no lugar. Então, apesar de eu estar bem colocada no meu trabalho, né, profissionalmente ser bem-sucedida, eu não estava me sentindo realizada. E quando o Tista e eu nos encontramos, foi assim um divisor de águas na minha vida. O Tista ele já vinha há muitos anos no caminho do buscador, já era renascedor, e foi ele que me mostrou muitos mestres como Gurdjieff, como Grof, Lowen, Reich, Roden, o Jimmy Leonard, entre muitos outros. E tudo isso catalisou o meu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, nós começamos a estudar juntos novos mestres, novos livros, fazer cursos como a formação em constelação, e aí, ó, um novo mundo foi se abrindo para mim. Eu comecei a ver uma realidade nova e percebi o quanto eu estava perdida sem eu saber, achando que aquela vida que eu vivia antigamente era normal. E hoje eu vejo que era normopata, né? Normose. A gente acha que as coisas são normais, mas realmente quando a gente vem para esse caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de ampliação na consciência, a gente vê o quanto aquilo era anormal, né? Então, conforme eu fui trabalhando junto com o Tista, realizando os atendimentos, ajudando pessoas do grupo Cora, né, fazendo as vivências, por exemplo, a da roda de cura, meu coração assim foi se encantando, né? Eu fui me sentindo cada vez mais realizada e aí finalmente eu senti que aqui era o meu lugar, que eu tinha encontrado o meu propósito e o meu lugar aqui nessa vida. Então, ser terapeuta, ajudar pessoas a se curarem de suas dores e sofrimentos, a vê-las bem, é o que hoje me motiva e onde é hoje que eu me sinto profundamente realizada. E eu também sinto muita gratidão pela oportunidade de ser um instrumento do divino, de poder estar cada vez mais conectada em harmonia com a minha essência, embora isso ainda seja um trabalho contínuo, né, com alguns deslizes, mas em passos firmes e conscientes.
Então, ser terapeuta, ele independe da sua formação original, porque eu mesma eu vim da área de exatas e eu optei por fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal, influenciada pelo que eu estudei e li do Groff, e também por ela abarcar a espiritualidade dentro da sua visão, que eu considero fundamental para compreender o ser humano em sua totalidade. Mas depende muito mais do chamado do seu coração. Então, em primeiro lugar, sinta isso. Sinta como está esse seu chamado, né, dentro do seu coração. Bom, o segundo ponto é estude. Tenha curiosidade, procure sempre estar aprendendo sobre si, sobre o mundo, sobre espiritualidade e sobre abordagens e técnicas. Não se estagne com um certificado na mão, né? Porque hoje em dia existem muitas formações em terapia holística para você, né? Tem oportunidades online muito boas, mas eu sugiro que você experimente em si as abordagens antes de escolher qual delas seguir. Eu digo isso porque você vai ter que sentir afinidade com a abordagem, você vai ter que ganhar intimidade com ela, não só aplicando em outras pessoas, mas experimentando em você mesma, para ver como elas operam, entender e dominar o processo, porque com isso você vai ganhar mais confiança. Mas é importante que você escolha abordagens que tenham fundamento, né? Que tenham resultado. Então, por exemplo, como a constelação e o renascimento, que são abordagens que nós usamos aqui nos nossos trabalhos. Mas a abordagem sozinha, ela não significa nada. É preciso treinar a sua mão, o seu olhar e a sua sensibilidade. Eu sugiro também meditar, aprender a entrar num estado com a mente tranquila, quieta, para facilitar a sua conexão com a sua intuição, que é muito importante. Então, na constelação, por exemplo, eu uso muito esse estado porque é nele que eu consigo acessar os movimentos e frases de cura que eu aplico no processo. E isso traz uma diferença enorme, né? As pessoas dizem que eu consigo falar com a alma, mas é por causa disso, é simplesmente porque eu estou num estado, né, meditativo e alcançando, né, olhando, vendo o sistema e essa conexão maior, né, que vai além desse estado ordinário que a gente vive. Então, estar nesse estado, ele vai te proteger também, né, a não se identificar com as queixas e reações do seu cliente, porque é muito comum, né? O cliente vem se queixando das dores, do problema, aí a gente vai se identificando, né, com aquela história que ele traz, mas isso é uma armadilha, porque a gente precisa enxergar além dessas queixas que o cliente vai trazer aí na sua sessão, né? Enxergar além desses sintomas. Por isso que até hoje nós continuamos estudando sobre a criança ferida, sobre teorias acerca das feridas e traumas de infância, porque é na criança ferida que reside a raiz da grande maioria dos problemas que as pessoas vão trazer para o seu atendimento. Então, estude sobre a criança ferida para ser mais precisa nos seus diagnósticos e ter mais resultados nos seus atendimentos, tá? Bom, outro dica que eu já até falei no outro vídeo, né? Esteja constantemente se terapeutizando, porque isso é fundamental para você ser uma terapeuta melhor, né? E com a prática, você vai começar a identificar e selecionar o que é melhor para o seu atendimento. E com a experiência, desenvolver até o seu próprio método, como eu e o Tissa fizemos. Então, apesar de usar a constelação e o renascimento, existe toda uma metodologia que embasa os nossos atendimentos, tanto individuais quanto em grupos. Não é simplesmente fazer uma constelação, existe um método por trás, né, quando eu aplico a constelação. Mas para chegar a esse estágio, você tem que dominar o básico e depois ir aprimorando. Isso é uma arte.
Então, fazendo até um paralelo com os grandes mestres da pintura, né? Se você pega, por exemplo, a pintura do Pablo Picasso, na época ainda que ele estudava, você vai ver que a pintura dele era realista e não cubista, como ele ficou conhecido. Mas com o domínio da técnica, a experiência, a incorporação de novos conhecimentos, novas ideias, experimentos, foi possível a ele criar algo único, novo, que carrega até hoje a sua assinatura e que mudou o mundo da arte. Então, o último conselho que eu te dou é: não se enquadre em nada. Aprenda o que for surgindo e fizer sentido para você e deixe o seu coração te guiar nesse processo, conectada com a consciência maior, porque o seu coração, ele certamente vai te levar a caminhos maravilhosos, como aconteceu comigo. Tá bom? Então é isso que eu tenho para compartilhar com você, trazendo um pouquinho da minha história também. E se você que está me assistindo gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, que vai ajudar a levá-lo a mais pessoas que poderão se beneficiar dele. E se você também tiver interesse em estudar gratuitamente sobre relacionamento amoroso, mas de uma forma profunda, promovendo seu autoconhecimento e autodesenvolvimento, inscreva-se através do link que vamos deixar abaixo desse vídeo, ok? Porque vai ser uma alegria compartilhar com você essa jornada rumo a uma vida plena e iluminada. Um beijo no coração.